E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com dúvidas sobre o destino da liberdade de expressão no Brasil. Eu sei, a coisa já tá complicada, mas acredite, pode ficar ainda pior, porque, bom, a gente já comentou nos últimos dias e vamos comentar hoje mais uma vez as alterações no artigo 19 do Marco Civil da Internet. Qual é a bola da vez? A Globo escreveu um editorial elogiando o voto do ministro, que foi alvo de críticas por parte do Estadão, por parte da Folha de São Paulo, por parte de especialistas na área de tecnologia e, obviamente, por parte da direita, né? E a Globo até já foi criticada por jornalistas do consórcio. Quero comentar, mostrar algumas coisas para vocês, mostrar mais algumas críticas que foram publicadas em outros portais de imprensa, né? A Globo parece que está ávida pela censura. E aí ontem também, em torno dessa questão, né, rede social, a Veja postou uma nota muito interessante sobre os planos do PT para as redes sociais e parece que eles estão contando com apoio com Thiago dos Reis, aquela lenda que foi apontado, né, meses atrás, como membro do gabinete da ousadia. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse primeiro tópico, é parte do vídeo hoje, muita coisa mesmo, para depois falar rapidinho sobre a situação internacional, que eu acho que tem tudo a ver com o Brasil, que a gente debate todo santo dia, né, analisar as coisas com um pouco mais de profundidade, para depois falarmos sobre o seu Dilma, os problemas que ele vem enfrentando, a economia tá indo pro buraco. Isso está gerando aí uma onda de insatisfação que os próprios petistas já estão aí assumindo publicamente, falando que estão no supermercado, o povo tá reclamando, tá chorando, os petistas reclamando que a população não tem memória, porque no governo Bolsonaro era pior, enfim. E no final tem mais as coisas assim que eu nem acho que vai dar tempo, então nem vou falar o que é, mas envolve 2026. Mas enfim, vamos que vamos. Esse tweet aqui, na verdade, esses dois tweets juntos, né? O tweet do Augusto de Franco, que para quem não sabe, é jornalista do consórcio, vez ou outra tá lá escrevendo no Estadão, inclusive amigo pessoal mesmo do Roberto Freire. Ele até fez uma live recentemente que foi ele, no Roberto Freire, Augusto de Franco e mais duas pessoas que vez ou outra escrevem no Estadão para conclamar pela união do centro democrático. Enfim, turma do consórcio, turma esquerda, em tese, né, são da ala da democracia. Augusto de Franco, ele escreveu até recentemente na antagonista Cruzoé, não sei se ainda continua. O que eu sei é que ele fala assim, ó, o jornal O Globo teve a coragem de publicar hoje um editorial que poderia ter sido escrito, se não foi, pelos militantes do Supremo ou do governo Lula. Bom, o Globo é militante do governo Lula, né, então não muda muita coisa. É um libelo contra a liberdade de expressão. O manual, um índice de todas as alegações que vêm sendo usadas para permitir que a Suprema Corte, sem mandato para tanto, regulamente as mídias sociais. Isso pode ser um sinal importante de uma adesão do Grupo Globo como um todo ao governo, além da TV aberta e da TV a cabo. Aí ele coloca ali entre parênteses, né? A Globo News, que hoje não apenas apoia o governo, mas objetivamente na prática tornou-se parte integrante do núcleo petista que comanda o governo. Salvem para mais adiante. Não se preocupe, senhor Augusto. Salvarei e vou até explicar como é que eu vou salvar isso. Aí o Roberto Freire comenta um editorial insensato, uma imprensa enaltecendo a autocensura, caminho aberto para a simples censura no Brasil, uma vergonha. Não tem autocensura, tem censura das pessoas. A Globo jamais será censurada. A Globo quer calar a todos, porque assim, quem sabe, ela volta a ter mais audiência. Esse é o editorial. Obviamente a gente vai ver em detalhes, né? Que essa letrinha pequena ninguém consegue ler, mas a manchete, acho que está em tamanho razoavelmente bom. Toffoli foi sensato em voto sobre Marco Civil. O jurista André Marcília comenta, sensato, é a escolha de quem não pode dizer que o voto é ruim, nem consegue dizer que o voto é bom. O autoritarismo com as redes inevitavelmente atingirá a imprensa. Quando acontecer, será alardeada como mal. Lembrem-se de que trataram a censura às redes como sensatez. E mais uma vez, a censura não vai atingir a imprensa. Vai atingir os blogueiros.
Se a Folha de São Paulo incomodar, ela não será mais imprensa. Se o Estadão incomodar, ele não será mais imprensa. Agora, a Globo jamais será atingida. Pode me cobrar. Eu pago para ver um dia a Globo ser alvo de qualquer tipo de coisa. Isso jamais vai existir. Pode ser o maior dos absurdos. Nada, absolutamente nada vai acontecer com a Globo. Porque esse é o Brasil. Mas vamos dar uma olhada. É um editorial elogioso do início até o fim. E por que o editorial chama a atenção? Você chegou aqui agora, você acordou para a política, até ontem você não acompanhava as coisas de perto. Na imprensa você tem notas, que é aqueles parágrafozinhos bem curtos, tá? Alguma fofoquinha, notícia de bastidor, movimentações. Você vai ter matérias, aí o cara pega um assunto, destrincha, vai atrás. Você vai ter matérias investigativas, que ainda está escasso no Brasil. Você vai ter os artigos de opinião. Tá, opinião aí, é a opinião mesmo do jornalista, isso até o fim. Não tem nada específico. Ele escolheu um tema e ele quer falar. Aí você tem entrevistas, como um todo. E você tem o editorial, que é como se fosse uma matéria opinativa, só que o autor não é um jornalista. O autor é o CNPJ. Então, o editorial do Globo, ele expressa a opinião dos donos do jornal O Globo. Por isso que tem um peso diferente no debate público. É o que a Globo pensa. Ministro que o regra razoável ao declarar inconstitucional o artigo 19 e impor dever de cuidado às plataformas digitais. É um pouco mais do que isso. É um pouco... É muito mais do que isso aí. Não é só um deverzinho de cuidado, não. O ministro foi certeiro na essência de seu voto sobre o Marco Civil da Internet. Declarou inconstitucional o artigo 19, que assegura às plataformas digitais imunidade por danos causados pelo conteúdo que veiculam até o momento em que a justiça decida o contrário. Só que o judiciário é lento demais. Então, se o judiciário é lento, né, tome. A maioria fica em defesa. Muitos não contam com recursos para contratar advogado, mesmo os que têm condições dependem da justiça morosa. Quando a decisão é tomada e enviada às plataformas, o dano se tornou irreversível, a postagem é retirada, mas o criminoso já atingiu seu objetivo. E as denúncias caluniosas? Será que as redes sociais têm condições, têm equipe suficiente para lidar com denunciação caluniosa? Que a pessoa está sendo denunciada propositalmente só para gerar um apelo e a plataforma ficar nervosa, ela sem denúncia da mesma coisa, ela vai lá e tira do ar e não é nada. E aí? Como é que ela vai ter? Ela vai ter que sempre ela vai ter que ter, porque assim, você denuncia 100 vezes uma coisa. Né? Você denunciou uma pessoa 100 vezes. 99 vezes a pessoa não fez nada de errado. Você consegue perceber que tem um movimento ativo para sabotar essa pessoa. Mas uma das 100 vezes, a pessoa se atrapalhou. Postou alguma coisa que não deveria. A plataforma vai ignorar, falar, eu não vou ficar mais agora prestando atenção nessas denúncias, porque eu já me liguei que estão perseguindo essa pessoa. Mas naquela denúncia, a pessoa se atrapalhou. E aí? Aí a plataforma não olha, a galera judicializa e pronto, a plataforma é processada junto. Aí o que a plataforma vai fazer? Falou, irmão, essa galera aí que tá sendo alvo de denúncias constantes, eu vou tirar da rede social. Não tá valendo a pena pra mim. Financeiramente não tá valendo a pena. Se exploda. Se exploda. Não tô nem aí. Chore. Não tô nem aí. Vai catar coquinho. Ligue pro Procon e vai dar queixa. Você acha que não é isso que vai acontecer? Enfim, né? Tipo, não se pode admitir que a importância dos novos serviços digitais para a economia continue a massacrar visões preconceituosas ou discriminatórias e, não raro, finalidades espúrias. Em seu voto, o ministro restaurou um princípio constitucional básico. Empresas e cidadãos são responsáveis por danos que causem. Estipulou que, no caso das plataformas digitais, tal responsabilidade passa a valer não a partir de uma ordem de juiz, mas do momento em que sejam notificadas pelos atingidos, sistema Notice and Takedown. Para alguns crimes específicos, instaurou um dever de cuidado.
pelo qual a responsabilidade existe desde o momento em que o dano começa a ser causado. Aí que a gente já comentou nos últimos dias, né? A questão infrações sanitárias. Quem é que vai definir isso? Imagine, né? A plataforma tem que ter... Olha só, o cara que tá na frente do computador fazendo esse monitoramento tem que ser um jornalista da Globo. Porque só jornalista sabe a verdade universal. Só jornalista da Globo. Aí tem uma postagem que está sendo denunciada. Pai, essa postagem tá errada. Aí a postagem envolve alguma coisa da área da saúde. E aí? O cara é médico? Não. O cara é biomédico? Não. Enfermeiro? Não. Tem sequer um ensino? Não tem. E aí? Rapaz, te vira, irmão. Pergunta pro ChatGPT. Vê aí se o ChatGPT diz que é verdade ou mentira. Aí depende também do consenso, né? Se as coisas mudarem com o passar do tempo, você foi punido pelo bem da democracia. Gente, assim, é surreal o que tá distante. É surreal o que tá sendo proposto com o apoio da Globo. É surreal, é surreal. Eu acho que vai prejudicar o país como um todo. E não tô falando nada de ideias. E a turma da esquerda tá batendo palma. Cara, eu não consigo. Eu realmente fico assim de cara com a turma da esquerda. Críticos sustentam que o Supremo invade prerrogativas do Congresso. É verdade que o Legislativo já deveria ter votado o PL das redes sociais que estabelece dever de cuidado semelhante. Peraí. O Legislativo votou pela urgência e depois não quis mais votar. Por quê? Porque não tem votos. O Legislativo não votar algo já é uma decisão. Não querer discutir também é uma decisão. Você pode estar satisfeito. Você não é obrigado a aprovar um projeto de lei que por muito tempo, que era o PL das fake news. A Globo é uma miséria. A Globo é o único portal que chama de PL das redes sociais. E a Globo chamou depois que o projeto afundou. Ela mudou de nome. Porque o PL das fake news ficou claro qual era seu objetivo. E não só em relação ao conteúdo das redes sociais, né? O que ele falava sobre rede social, mas a parte sobre a remuneração para o jornalismo profissional, que muita gente denunciou que iria encher os cofres da Globo. A própria esquerda teceu críticas em relação a isso. Assim, aqui não tem nenhuma responsabilidade histórica. A Globo está, sabe, ignorando todos os fatos. Todos os fatos a Globo está ignorando. Todos. Do início até o fim. Não tem condição uma coisa dessa. Ó, eu não vou ter, assim, de cabeça pra falar você, ó. É nisso. Aqui tá todo o ponto que você deveria olhar. Só um segundo. 2023. Acho que foi entre abril e junho que foi a discussão do coisinho, né? Foi entre abril e junho. Então, peraí. Aqui, regulamentação das redes. Aqui vai ter um pequeno histórico do PL das fake news no mês de abril de 2023. No mês de maio, eu acho que também tem mais coisas. Regulação das redes, né? A Rede Globo. Tem um capítulo só pra Globo. Deixa eu lembrar o que se falava da Globo. É o Glenn, né? Enquanto isso, aqui está a Globo. De longe, o mais agressivo e importante apoiador dessa lei. Ameaçando a todos que melhor submeter a essa lei, porque senão o Supremo fará esses controles sem voto e será muito mais rígido. A Globo realmente cumpriu o que prometeu. A grande aliada da esquerda nessa luta, a Globo, tenta justificar porque a Globo, mas não o Google, pode opinar sobre o PL. Tanto a Globo quanto o Google pode ser responsabilizado pelo que dizem. Só o Google que está sendo criminalizado porque a Globo apoia o governo. O lobby do Globo a favor do PL das fake news. O veículo de comunicação da família Marinho se manifestou incisivamente pela aprovação da proposta que pode ser votada hoje na Câmara. Página do Google News é mais equilibrada na cobertura do PL das fake news do que a do Globo. Você vê, Joel Pinheiro, né? Aí ele coloca o print. Aqui é a página do Google. Aqui é do Estadão. Aqui é da Folha de São Paulo. A do Globo, o destaque. Miriam Leitão. Plataformas atacam democracia e PL das fake news precisa ser votado. Eles mudaram o nome depois que PL das fake news ficou feio.
Pressão ameaça a votação do PL das fake news hoje na Câmara. Ali já é o Estadão. Não, isso foi aqui abaixo. A aprovação do PL das fake news será avanço civilizatório. Era o editorial do Globo da época. Orlando Silva conseguiu espaço no Globo. Com votação prevista para esta terça, a PL das fake news tem semana decisiva na Câmara. Aí você vê o Leonardo Atucho compartilhando o jornalista do Brasil 247. Orlando Silva pediu para retirar a PL das fake news da pauta. É preciso mais debate? Sempre disse, regulação é necessária, mas como está, ameaça a democracia e beneficia a Globo. Aí, olha esse exemplo, rapaz, de por que a Globo é uma porcaria. E a gente não pode levar a sério a opinião da Globo. Em Guarujá, no litoral paulista, um homem foi após ser uma vítima de fake news. Um homem apoiou um fake news, rapaz. O amigo emprestou a moto a ele, mas após um grito pega ladrão, foi lá, né? Aí, o mesmo Globo, 4 dias depois, polícia descarta fake news em caso de espancamento e passa a investigar a hipótese de crime passional, ou seja, a Globo divulgou uma fake news. E nada aconteceu com a Globo. Que coisa, né? Que coisa. E é capaz de ter mais coisa aqui, até só ligado à Globo. Enfim, Gabinete do Amor, torcida organizado, caso do Telegram, os embates, ser contra as plataformas. Esse embate aqui, que é o capítulo maior, é onde vai ter principalmente os textos prós e contra. Quem se posicionou a favor, quem se posicionou contra, aqui ó. Porque sou contra o pai das fake news, é isso mesmo. Então, da mesma forma que tá aqui, ó, os embates, quando foi no início do vídeo, isso tem que guardar esse PL, ou desculpa, esse editorial do Globo, e eu vou guardar. Porque o que é que vai acabar acontecendo? Todos esses assuntos que no primeiro momento eles ficam. A gente comenta o dia, comenta outro, comenta outro, comenta outro. E é importante para deixar o assunto vivo e as pessoas não esquecerem. Quando termina o mês, obviamente isso vai virar. Vai estar no Atlas. Se vai estar tudo no mesmo subtema, não sei. Mas que vai estar tudo dentro de um capítulo, né, em relação à regulação das redes, vai estar. Então, assim, ao longo do Atlas, o que a gente vai sempre acaba fazendo? A gente comenta, por exemplo, dos editoriais do Estadão, editorial da Folha de São Paulo, e lá dentro mesmo a gente fala, olha, a gente destaca, cara, olha a diferença. Olha como o Estadão e Folha apresentam os pontos, os problemas, destacam o que está acontecendo, mostram que é função do Congresso, mostra que o Congresso não decidir, já é uma decisão. Agora, olha o que a Globo faz. Às vezes a gente deixa assim, ó, pega, dá uma lida no Atlas de abril, de maio, de 23, vê o que é que tem lá. Deixa eu ver se o de junho ainda tem alguma coisa. Ainda não, relações internacionais, regulação das redes. Ficou um capítulo menor, porque o tema perdeu tração, né? Porque a proposta meio que foi pro saco. Mas enfim. O governo tem plano B para fake news. Enfim. Aí lá vai o Sakamoto defender o pai das fake news. Felipe Neto falando de questão de fake news e tomou uma checada por falar fake news. Ah, Felipe Neto. Big Tech na hora começou o pé das fake news e falta o início da Câmara. A gente falando do Felipe Neto, né? Que ele participa do Instituto Vero, comprovou que o YouTube recomendou vídeos pró-Bolsonaro. Estamos tentando colocar, né, o algoritmo, o vilão. Aí a gente relembra, olha, o Instituto Vero, do Felipe Neto, tá aqui, ó, recebeu doação do Soros. Ai, ai, ai. Mas enfim, né? Não se defende democracia com censura. Era o editorial do Estadão já em junho. Quando a exceção vira norma. Até aqui no editorial do Globo, né? Que foi o Globo. Que o Pedro Doria, na verdade, falou, não, o monarca deveria ter o direito de falar bobagem. Enfim, rapaz. Ai, 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 Brasil, viu? Deixa eu ver se esse aqui foi o mês pós-chuva. Não foi aqui não. Mas enfim. Peraí, deixa eu só ver aqui o negócio. Lembra que teve umas chuvas no litoral de São Paulo? Não sei se foi nesse mesmo período. Não foi nesses 3 meses. Se não for nesses 3 meses, não vou procurar, não. Não foi por aqui, não. Não foi. Porque na época que teve a chuva em São Paulo, o Globo foi pego com uma espécie de questão da fake news, né? De uma senhora lá que teria começado a vender água muito mais cara do que deveria, o que não era verdade.
E a Globo também fez assim uma cobertura, ela basicamente ignorou todos os riscos lá da situação da época, enfim, de deslizamento de terra, outras coisas. A Globo depois tirou do ar o vídeo, a gente salvou, a gente tem esse vídeo salvo, tá tudo registrado no Atlas. A única fonte, não tem pra onde correr. Não é autopromoção? É, mas na boa, gente, não tem nenhum outro livro que registra a história recente do país, que você vai assim, ó, mês a mês, tá ali os temas, os grandes temas debatidos no Brasil de forma organizada. Quem estava a favor, quem estava contra, o contexto dos comentários, coisas que emergiram das redes sociais, que complementam o embate que estava na imprensa, participação também da classe política, o que as políticas se posicionou. Não tem outro lugar. Infelizmente. Vou chorar aqui também, viu? Falta apoio, viu? Falo pra vocês. Acho que por que faltava um apoiozinho maior. Mas continuando. Enfim, na crítica nesse caso ter sentido, cabe. A garantia de imunidade às plataformas, o artigo 19 ignora que elas não são um canal passivo. Ao contrário, respondem por meio de seus algoritmos, pelo alcance dos conteúdos criminosos. É surreal o que o Globo tá colocando. Na maior parte do tempo, o conteúdo que cresce, não é por causa de algoritmo, é só porque você segue a pessoa. Pelo amor de Deus. Algoritmo, como se fosse o algoritmo o grande problema da situação. E por conta que existe um algoritmo, logo a plataforma é responsável. Meu Deus. Outros críticos temem que o dever de cuidado levará a um ambiente de censura, pois, temerosas de arcar com indenizações, as plataformas tirariam previamente do ar tudo que possa ensejar reclamação. Trata-se de uma falácia? A legislação da União Europeia já impõe esse dever e não se tem notícia de que os europeus vivam sob censura digital. A coisa ela é muito mais delimitada, muito menos subjetiva e também, né? Os editoriais dos outros portais já falaram sobre isso. Ainda que algumas empresas adotem políticas mais restritivas no mercado competitivo, outras mais liberais atenderão aos insatisfeitos. Deus está vendo, Rede Globo. Deus está vendo. Tão competitivo esse mercado, né? Não é muito. É um mercado extremamente competitivo. Você tem YouTube, basicamente isso. É um monopólio. Ninguém bate, não dá no chulé. O Rumble já saiu do Brasil. Você tem mais de quem? Não sei. Canais que, vez ou outra, já reclamam um tiquinho, saindo do Brasil. Cara, não tem concorrência. É surreal esse editorial do Globo. É um contrassenso acreditar que defender a aplicação da lei no mundo online ameaça a liberdade de expressão. Nesse ponto, a argumentação do ministro é certeira. Ele próprio abre espaço à discussão dos crimes sujeitos ao dever de cuidado. O voto do ministro Luiz Fux, relator do segundo processo sobre o Marco Civil, poderá contribuir, mas a maioria da corte deveria desde já seguir o espírito do voto do ministro Toffoli para a internet deixar de ser terra sem lei. Essa é a Globo. Essa é a Globo. Falsificação suprema. De Roma ao Supremo Tribunal do Delírio. Quem escreveu esse texto é um especialista e é de um grupo que está sempre na Globo, rapaz. Que é o ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade, é do Rio, ligado lá, né? Ou é o UERJ ou é a FRJ. E é uma turma pró-censura até, na maior parte do tempo. Tá sempre aí denunciando, monitorando a extrema-direita. Mas nem essa galera tá conseguindo tancar o que está sendo debatido. Esse texto é bem curioso. Assim, a forma como o Ronaldo Lemas vai construindo a ideia dele, ele constrói o texto todo para te levar ao último parágrafo, que é quando ele vai falar do Brasil. Talvez ele esteja com receio de fazer críticas mais duras. Porque eu sei que ele escreve assim, ó. Na Alta Idade Média, apareceu um documento forjado que mudou o mundo. Seu objetivo era insidioso, falsificar o passado. Com o título em latim de Constitutum Constantini, o documento dava a entender ter sido escrito pelo próprio imperador Constantino no século IV. Só que, na verdade, a fake news foi forjada séculos depois, perto do ano 800. O documento alegava que Constantino havia transferido para o Papa todo o poder sobre o império
De quebra, transferia também vastos territórios europeus e os símbolos da autoridade imperial que poderiam ser usados pelo Papa para mostrar que todos os governantes se subordinavam a ele. Essa malandragem, em que em português é chamada de doação de Constantino, teve um papel histórico importante. Impactou inclusive o Brasil. Quando Portugal e Espanha disputaram a repartição das terras nas Américas, coube justamente ao Papa resolver a questão. Foi ele que editou a bula Inter Caetera, com base na autoridade supostamente dada a ele por Constantino. A bula foi atualizada no Tratado de Tordesilhas. Em suma, o Papa era o Supremo Tribunal Federal da época. Corte agora para 2024. As fake news estão em toda parte. São produzidas industrialmente. No campo da música, graças à inteligência artificial, começa a ocorrer um fenômeno curioso de falsificação do passado. Pegue, por exemplo, o grupo Habib Habas, formado na Líbia em 1970, no YouTube ao álbum Funk Caravan, lançado por eles em 1976. Só que esse grupo não existe. Esse grupo não existe. Ele foi forjado usando a inteligência artificial. Sua música toda foi feita por IA. Tudo é sintético e inventado. Até um segundo álbum chamado Disco Kebab, de 77. O mesmo se aplica a Yuna Okira, artista japonesa que em 1980 lançou um álbum de música instrumental chamado Shizuka na Shunka, Momentos Tranquilos, ou ainda ao cantor e guitarrista iraniano Galib Gabousi, que atingiu o auge em 1973 com o disco Royai Gonshod, aliás, o meu favorito. Eles não existem, mas na internet, álbuns inteiros de cada um, com biografias, capas e muito mais, são artistas fakes. Criado em 2024 para parecer terem existido no passado, não duvido que no futuro fique difícil distinguir entre o passado real e o passado forjado pela inteligência artificial. Por falar em fake news, ele falou tudo isso para agora falar do Marco Civil da Internet. Por falar em fake news, o Supremo está julgando a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Um dos objetivos da Corte é justamente combater fake news. Em voto proferido pelo ministro Dias Toffoli, ele cita inúmeras leis do Brasil e de outros países que regulam a internet e inspiram o Supremo a regular também. Dentre elas, o DSA, lei aprovada na Europa, o NetzDG, em vigor na Alemanha, e a Section 230 nos Estados Unidos. O que o ministro esqueceu de citar é que todas elas foram aprovadas pelo Poder Legislativo, isto é, pelos parlamentos. Nenhuma dessas leis foi inventada pelo Poder Judiciário. Talvez o ministro já esteja no futuro. Em que as fronteiras entre o parlamento e o judiciário não existem mais, tal como a música de Galib Gabousi. O Estadão, nos seus editoriais, que vem criticando os rumos que a discussão está levando, mostra ser um jornal plural, tem censores. Diogo Schelp, vocês devem lembrar, um tempo atrás, né, na época que a Jovem Pan ainda estava assim, um pouco mais à direita, o Diogo Schelp era o contraponto. Era tipo a Amanda Klein da época, né? Cara sem cabelos. Aí, olha que texto que é uma inversão do início até o fim. Já começa na manchete. Oposição, ou seja, direita, espera que julgamento no Supremo produza censura para poder gritar ditadura. Pronto. Não é a esquerda que está censurando. É a direita que está forçando a censura para poder se vitimizar. Eita porra, bicho. Cara, o que esse cara tomou no final de semana, viu, para escrever isso? Mas ele fala, enfim, tá julgando aí, o Marco Civil, e aí ele diz, o próprio Diogo Schelp, os ministros estão prestes a instituir a censura prévia no Brasil. Há o risco de que façam isso porque sentem que podem, ainda que não devam, e porque se mostram ignorantes ou esquecidos dos conceitos mais básicos de liberdade de expressão. Um dos juízes, o ministro, em seu voto, chegou à conclusão risível de que uma agressão física, como a PM jogar um cidadão do alto de uma ponte, poderia ser justificada se não houvesse limites à liberdade de expressão. Toffoli nem precisava recorrer a algum livro específico sobre o assunto para não passar tanta vergonha.
Bastava ler a Constituição para entender que tal direito se refere à liberdade de manifestação de pensamento, de informação, de criação artística e de atividade científica, não de jogar pessoas da ponte ou algo do tipo. Aí depois ele explica o que todas as matérias explicam, como é o artigo 19 no dia de hoje. Não vou mais falar isso, todo mundo já sabe. Aí depois que ele explica como é que é hoje, pelo que se pode depreender de declarações prévias de alguns dos integrantes da corte sobre o assunto, o que vem pela frente pode ser a criação de uma lista de temas previamente proibidos que nem mesmo o projeto de lei das fake news, tão vilipendiado por deputados bolsonaristas, possui. Eis o resultado da resistência ao pele das fake news que acabou engavetado. A questão da moderação de conteúdo foi deixada em um vácuo jurídico que agora pode ser usada pelo Supremo para extrapolar sua função e legislar no lugar do Congresso. Não, irmão. Não, já existia, cara. Já existe, irmão. Já tem moderação, campeão. Já tem coisas que não são aceitáveis. Para! Para! Não mente! A oposição transformou a recusa de aprovar esse projeto, ao que ela chama de pele da censura, em um dos seus cavalos de batalha preferido por 3 motivos. Primeiro, porque serve de argumento para a tese que o Brasil está se transformando em uma ditadura de esquerda. Pura fantasia. Se há planos de censura, logo a ditadura, o que é uma falácia, porque existe censura em regimes democráticos. Realmente, né? Segundo, porque muitos deputados bolsonaristas estão onde estão graças à disseminação de desinformação nas redes sociais. Com certeza. As pessoas votam porque tudo é fake news. Né? Eu vi uma fake news e agora eu vou voltar para votar na fake news. Terceiro, porque o lobby das Big Techs, que não querem submeter o rigor das obrigações previstas no pele da fake news, se mostrou eficiente no Congresso. Tá bom. Até existia uma solução que poderia ao mesmo tempo reduzir as campanhas de desinformação nas redes, dirimir o temor de censura da oposição e impor menos obrigações às Big Techs. Essa alternativa seria aprovar uma versão minimalista do pele das fake news com foco exclusivo na vedação do anonimato online. Ou seja, provedores de redes sociais e apps de mensagens ficariam a cargo de garantir que todos os donos de perfis e contas online fossem identificáveis, para que pudessem ser responsabilizados a posteriori com facilidade em caso de conduta ilícita. Seria uma forma de reduzir o chamado comportamento inautêntico, né? Enfim. Tampouco há interesse dos parlamentares de oposição em seguir por esse caminho. Mas vem cá, irmão. Você dormiu com o Bolsonaro? Você tá doente? Você bateu com a cabeça? Não existe esquerda nesse país, não? Não existe o centro democrático nesse país, não? Se essa é uma solução, por que tu também não cobra dessa turma? Por que não cobra dessa turma? E por que tem que aprovar alguma coisa? Cabe ao parlamento. O parlamento não tem. A maioria do parlamento não quis mexer. Eles foram eleitos pra isso. Quem é você pra falar que a hora é agora? E, cara, tá maluco? Por que tu não cobra o Orlando Silva? Pra, em vez de apresentar o projeto como ele apresentou, inclusive a parte do jornalismo remunerado, por que ele não tira tudo isso e coloca só a questão do anonimato? Por que tu não cobrou isso pro Orlando Silva? Por que tu não cobra isso pro Lula? Por que tu não cobra isso pra Gleisi Hoffmann, pro José Guimarães, pro Rodrigo Pacheco? Rapaz, você nem o que falar, velho. Queria aqui falar, queria dourar a pílula. Eu não sei nem como dourar a pílula. Eu não sei. Eu tô aqui pensando, como é que pode dourar a pílula nessa situação? A estratégia que pretende adotar agora, que o Supremo meteu sua colher no assunto, é deixar que as novas regras de moderação se vierem, produzam os primeiros episódios evidentes de censura para apontar o dedo para os ministros supremos e gritar ditadura. Pronto. É direita, é tudo de propósito, só para poder se vitimizar. Ai, tá, não, nem... Meu Deus do céu, velho. Aí, vamos ver aqui, grande Diogo Schelp, seu colega, né? Guga Noblar, colega mesmo, trabalharam juntos. Postou uma fake news, um vídeo manipulado, veja só, áudio falso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Que foi isso, Pacheco? Que bronca linda nos bolsonaristas, olha a plateia. Aí tá ali checado, ó. O próprio autor do post admite que o vídeo foi alterado. Não, sim, não, sim, aqui. Galera, esse vídeo que eu compartilhei da conta, já botou, ó, já jogou o pepino pra outra pessoa, um covarde. Ele coloca a fake news pra frente, e aí?
tem que ser preso junto, né? Porque eu acho que essa situação tinha que ter um processo. Todos os deputados enfiam um processo, todos, na plataforma, na menina do Noblar, porque ele compartilhou também. Ele não pode se safar. Compartilhei, né? A coisa está circulando nas redes sociais. Na verdade, é uma montagem. Pegaram um áudio do Pacheco e juntaram nessa imagem dele com bolsonaristas. Ficou lindo mesmo assim. Mas são momentos diferentes, o vídeo e o áudio. Pacheco não deu essa bronca na cara dos bolsonaristas. Acabei de confirmar isso. Espero que um dia ele dê essa bronca. Errei, ao não alertar que era uma montagem. Soube há pouco. Você tem que ser preso, né? Pela nova regra, Noblar. Não é assim que agora funciona? Responsabilizado, processado, junto com as plataformas. Você postou uma fake news. Aí falando de fake news, temos ele, Thiago Dente de Mentex. O polêmico influenciador que aposta do PT para ampliar o apelo nas redes. Polêmico, né? Vou fazer até uma passada de pano aqui. No primeiro momento eu fiquei puto com essa manchete. No segundo momento, tendo um pouco de vivência histórico, eu acho que o jornalista usou essa palavra porque senão a Veja não ia deixar, porque é uma matéria crítica ao governo. E por que eu falo isso? Já te digo. Só ver essa checada, ó. Tiago dos Reis é amplamente conhecido na internet por disseminar informações falsas e sensacionalistas. Além disso, ele possui um mandado de prisão em aberto e é alvo de 15 processos judiciais, a maioria por acusações de calúnia e difamação. Essa nota, por mais que o termo polêmico, ela acaba sendo crítica, né, ao Lula, ao PT, à esquerda. E por que eu acho que o jornalista deu uma adaptada para a matéria ser aceita na Veja? Porque esse jornalista ele não é, sabe, ele não joga baixo. Hugo Marques ele tenta ser bem honesto nas suas matérias. Você quer saber matérias do Hugo Marques que polemizaram e muito? Lembra das histórias aí que voltaram a ganhar holofotes em 2022, no período da eleição, envolvendo alguns grupos aí, tipo o Primeiro Comando, da capital. Enfim, né? Foi o senhor Hugo Marques. Algumas coisas que voltaram aí do Celso Daniel, foi o senhor Hugo Marques também. Várias matérias ao longo do governo Lula sobre MST, invasões, é o Hugo Marques. Esse cara aí, normalmente ele é bem crítico ao PT. Então eu sinto que se ele usou esse termo polêmico, queria porque ele sabia que a Veja não ia deixar publicar. Enfim, recentemente, grande Thiago dos Reis, ele foi um dos palestrantes convidados pela Fundação Perseu Abramo, né, a entidade ligada ao PT, para expor seus conhecimentos sobre as novas formas de comunicação. Nas últimas semanas, o partido esteve ouvindo sugestões de especialistas sobre as melhores maneiras de enfrentar os futuros desafios da legenda, especialmente no campo eleitoral. E a comunicação, segundo lideranças petistas, está no topo das preocupações. O diagnóstico é que militantes, dirigentes e os próprios políticos do PT continuam sendo massacrados pelos opositores na disputa de narrativas que acontece no universo digital. Como mudar essa situação? Tiago dos Reis foi instado a dar essa resposta. Com um pouquinho de censura resolve, né? Mas, além da censura, primeiro é preciso aprender a enganar. Ah, Tiagão. Tiago sugere, entre outras coisas, que os militantes que não podem ou não querem aparecer criem contas anônimas e passem a postar algum tipo de conteúdo que nada tem a ver com política, mas que atraia a atenção dos internautas. À medida que o número de seguidores for aumentando, o autor do perfil começa a inserir determinadas opiniões sobre temas, uma propagandazinha subliminar. Você vai tentando crescer essa conta, falando sobre algo do seu nicho, que não seja algo de política. Vê o que dá certo, o que não dá e tudo mais. Aí você joga um pouquinho de política aqui, um pouquinho lá, filiado ao PT. Tiago diz que esse truque já é usado pela extrema-direita. Citou Nicolas como exemplo. Nicolas tem 11 milhões de seguidores no Instagram, ganhou 3 ou 4 milhões este ano, e como? Ele tem centenas de contas evangélicas que compartilham o que ele fala quando diz alguma coisa que essas contas acham que o povo evangélico vai gostar. Então ele fura a bolha. Essa estratégia é capaz de criar um debate artificial que mobiliza os internautas. No contexto eleitoral, o influenciador afirma
até que esses movimentos são mais importantes do que as campanhas tradicionais. Hoje tem mais gente que define seu voto pelo que consome nas redes sociais e no celular do que pelo que vê nas ruas. A atual polêmica sobre o pacote de gastos foi citado como um caso exemplar da fragilidade petista nas redes. Lula está numa enorme luta com o mercado. Já tivemos editoriais dos maiores jornais do Brasil exigindo que ele corte gastos, que tem cortado a saúde, da educação. Tem até gente de esquerda disseminando fake news que Lula queria cortar no BPC. Não, quer não. É fake news, né, Thiago? Lula não quer cortar, não. Queria cortar no FGTS, né? Atacar o piso da saúde e educação. Não quer não. E o Lula tá lá, ele e o Haddad, defendendo exatamente os interesses do povo contra o mercado financeiro. Você não vê uma estratégia de comunicação para fazer isso chegar nas pessoas? É aí que os perfis anônimos entrariam em ação. Os influenciadores defenderiam a posição do governo, inundando as redes com a enxurrada de mensagens favoráveis ao pacote, mas sem que ninguém soubesse que o conteúdo estaria sendo produzido por militantes ocultos. Top, viu, Thiago? Top. Será que o Diogo Schelp, grande Diogo Schelp, sem cabelos, que defende o fim do anonimato, será que o Diogo Schelp falará algo sobre isso, Diogo Schelp? Mexa-se. Não tem nada de antiético nesse caso. Você não pode entrar na batalha num terreno sem lei, que são as redes sociais. O mesmo papo da Rede Globo. Em que o outro lado tem ferramentas poderosíssimas e achar que vai vencer usando só estilingues. Tiago, sinto lhe informar que hoje, no Brasil, está provado que estilingues, bolinhas de gude, são muito mais perigosos do que essas ferramentas que vai de forma cadenciada que você cita. Tem muita gente aí com essas ferramentas que às vezes não pega nada, mas o estilingue, eita rapaz, o estilingue é barril, viu? Saudado pela presidente do PT como um grande companheiro. Thiago costuma usar seus canais digitais para desqualificar os adversários do governo do partido. Recentemente ele chamou Nicolas de vagabundo. Thiago devia pensar duas vezes, porque se o pessoal começar a processar por toda difamação, rapaz, o que vai ter canal de esquerda banido vão estar no gibi. O problema é que, eventualmente, ele também usa as tais ferramentas para postar notícias falsas. Por conta disso, já teve publicações apagadas, após verificadores independentes comprovarem que eram mentirosas e sua conta no Twitter foi cancelada por motivos semelhantes. Em 2020, Tiagão divulgou que Bolsonaro já havia se contaminado pela doença da época. Na mensagem, ele deseja a Bolsonaro o mesmo que o filho do ex-presidente teria desejado a Marielle. Na época que esse cancelamento ocorreu, a propósito, o influenciador reclamou que estava sendo vítima de censura. O bolsonarismo usa milhares de contas anônimas para atacar a democracia e as instituições. O nosso lado deveria começar exatamente as mesmas estratégias para defendê-las. Apesar de tudo isso, Thiago é um fenômeno. É um diagnóstico do Brasil do PT. Seus vídeos acumulam mais de 1 bilhão de visualizações. É essa experiência de sucesso que o PT ouve, elogia e, ao que tudo indica, pode até replicar. Surreal. O Brasil de Lula. Sabia que esse tema ia ser longo. Outro canal. Maior agência digital do país, Mind, vive crise com demissões e perde influenciadores. Empresa afasta quase 50% de funcionários e cerca de 70% de nomes famosos. Se você chegou aqui hoje na polícia e falou, por que essa notícia está aqui? O que é que tem a ver essa agência com redes, esquerda? Aí você, né, lá no mês de dezembro, que foi quando começou a confusão, você pode também ver o final, né, no mês de janeiro, que começou em dezembro. Vai em dezembro de 2023. Rede de mentira e censura. Enfim, né? Tem um capítulo só pra isso. E começa aqui. Aqui, ó. Começa aqui. A agência Mind, né? Na verdade, começa com o hackeamento da Janja, que foi um episódio que rolou. Toda vez que rola um episódio online, né? A turma defende. Governistas pressionam por aprovação do PL das fake news após conta de Janja ser hackeada. É tão previsível. Meu Deus do céu.
André Marcelo, tá ali. Curiosamente, afirmar que PL 26 das fake news protege contra invasões e responsável da Big Tech pela ação de hackers é uma tremenda fake news. Pois é, né? Pois é, né, André? A esquerda continua fazendo a mesma coisa o tempo todo. Ah, aí vem. Choquei a ponta do iceberg. Aí começa o caso. A Jéssica, choquei. O dono do choquei, apagou a conta. Aí tem um caso, o início, né? Até o Igor do Flow na época se mostrou chocado. A revista Piauí, né? Falou da Choquei em 2022, a gente relembrou da proximidade. Olha a foto, essa foto aqui é da revista Piauí. Foto curiosa. O mesmo Igor, né? Que ficou em choque, não falou da Choquei. Aí o pessoal na época cobrou, Igor, por que você não fala? Por que você não citou nominalmente a Choquei? É? É porque ele foi no Flow? Hum. Choquei se pronuncia e foge de responsabilidade. Comunicado oficial. O comunicado oficial tomou uma baita checada no Twitter. Ah, advogada da Choquei, né? Pessoal relembrando, Choquei nunca erra. Quer dizer que o Felipe Neto de Anônimo já se conheciam antes, né? Aqui é o cara do Choquei, né? Não bate-papo lá no DCM com Pedro Zambarda. Adora perseguir pessoas. Foi o cara que entrevistou a Ian por diversas vezes. É o Janones. Elogiando a Choquei. MC Daniel denuncia ter sofrido chantagem da Choquei com fake news. Neymar comentou sobre o caso. O dia que você tivesse no inútil. Ah, sim, né? A pessoa fez uma tese. A tese dela. O curso de jornalismo. Choquei. A plataformização da notícia ao Twitter. Estudante Pamela Souza de São Luís, no Maranhão, faz TCC, tema Choquei, aprovado na cidade de Selma, no curso de jornalismo. É o diagnóstico da sociedade. Enfim, Nicola aqui. Polícia estudou via Choquei, investigação, né? Aí nota oficial, tomo, tá checada. Isso aqui eu fiz na Nova Zelândia. Esse azul aqui não é o azul que eu uso todo santo dia. Esse vermelho aqui também não, quase também é vermelho. Ele não deixou de trabalhar nenhum dia. Ó, o Ricardo Feltrin, estarei hoje, 10 da manhã, no Ricardo Feltrin. Olha aqui, ó. Agência. Aí depois ainda vai chamar. Isso aqui não foi nem a minha parte. Aqui é um pouco do que. Aqui, ó. A gente chamar que era um pouco que era na época. O pessoal nem lembra tudo mais, muita coisa. Como é que funciona, né? Perfil de fofoca no Instagram faturam alto com fake news e cancelamento. Denúncia ainda de 2021. 2021, cara. Enfim, né? Tinha muita coisa aqui. E aí, se tu pegar, eu não vou ficar mostrando a notícia como um todo, mas depois tu vai lá com calma, paciência, né? Nós registramos a história do Brasil. Eu sei que já repetiu algumas vezes. No de janeiro, até a capa, né? Deixa eu ver a capa. A capa, na verdade, não. Não é a capa que foi, não. É esse desenho aqui, ó. A Mari fez esse desenho. Achei muito bacana na época. Tá aqui. Achou que tem um capítulo inteiro, né? Tá aqui. A digital, ajuda e as mentiras do consórcio. Ajuda e as mentiras do consórcio. Lupizarrismo. Ações e retaliações. Críticas e reflexões. O que é que tinha de mentira e ajuda? Capaz de ter a Globo passando pano. Site fora do ar, né? Pós-documentário. Deixa eu ver se não acha uma postagem da Globo passando pano. Ah, o pessoal lembrou de quem estava. Você lembrava disso? Eu não lembrava, rapaz. Na posse do Dilma, quem que estava lá? Não sei. Pega lá, ó, tá, dá uma lida. Rapaz, que coisa, rapaz. Aqui o Jordi. Enfim, né? Rapaz. Ali também. A turma que subiu a rampa, né? Parece que era agenciada pela Mind. A reunião, influenciadores pela democracia, né? Ah, Julinho. De quem será que esse Julinho, né? Será que esse Julinho tem ligações, né? Com a Mind? Não sei, né, Julinho? Interações do Lula. Aqui é o perfil, né? Ou aí na época tirou, né? Aqui eu recuperei usando o Archive.
Vou mostrar que após o denúncia de escândalo, né, eles tiraram o e-mail. Mas que coisa. Amigo de Janja, influenciador da Mind, é contratado por quase 18 mil reais na EBC. Ah, grande muca. Enfim, dá lá, olha aí, tem muita coisa aí. Relembra o que aconteceu. Relembre o que aconteceu. Aí você vê que a gente está aqui no meio dessa discussão, né? Acho que o verdadeiro problema na rede social não tá aí na questão da direita. E para não deixar a direita de lado, né? Vamos criticar a direita também. Ai, isso aqui, vez ou outra, acontece. Temos episódios nos últimos dias que circularam, alguns bastante até. Teve uns que tem um caso específico que eu vou mostrar. Vieram me perguntar até no canal secundário que tava falando na live. Mas tá ali, ó. Um perfil pegou uma foto que, quem parar pra ler, vai ver que não existe o nome do Lula aqui em lugar nenhum. Lugar nenhum. Só tem o nome do jornal. E a pessoa fala o seguinte: depois do The New York Times, agora é o Wall Street Journal que afirma Lula é símbolo da derrocada econômica e democrática do Brasil e da América Latina. E mais, ele ameaça a estabilidade da região e símbolo do declínio econômico e do autoritarismo disfarçado de democracia. Bom, Atsuki vai pontuando, né? Primeiro red flag. Não existe o nome do Lula na capa do jornal. E muita gente compartilhou essa postagem. 2. A marca d'água do Getty Images, né? O cara pegou essa imagem da internet. Tá aqui. 3. O número à esquerda. Quando você pega, né? Tá lá o número da foto, tudo bonitinho. Que você consegue ver. 4. A data da matéria. Bastava dar um zoom. Quando você dá um zoom, a matéria de 2008. Onde foi que eu vi aqui, ó? Data de criação. 16 de abril de 2008. A pessoa pega uma imagem de 2008 para falar que o Lula está sendo criticado pelo Wall Street Journal. Qual a necessidade disso, gente? Qual a necessidade disso, sabe? Qual a razão para postar algo assim só pelo like, pelo engajamento? Aí veio o mesmo esquema, ó. Bota a imagem do Rubio Lira preocupado. Teve a reunião dos caras. Que reunião, gente, que teve? Pelo amor de Deus. O cara, depois de ser desmentido, ainda voltou para falar: aguardem para ver desdobramentos. E o povo segue esperando. O Brasil não pode ser assim, não. Pelo amor de Deus, Brasil, não seja assim. Não seja assim, brasileiro. Não seja, eu tomou uma checada. Não dá, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Controla aí expectativa e realidade, pelo amor de Deus. E outra coisa que, vez ou outra, acaba acontecendo, né? Aqueles vídeos que o Lula é um clone, é um sósia. O cara posta, né, o vídeo, aí toma uma checada. Os eventos foram em dias diferentes. Aí o Samuel Pancha fala o seguinte: só para vocês verem o nível da idiotice que as pessoas acreditam, o vídeo abaixo, que tem quase 2.000 curtidas, capaz de ter até mais hoje, alega que Lula teria um sósia, por estar em 2 eventos numa diferença de 6 minutos. A realidade: os eventos aconteceram em dias separados. A direita no Brasil vira chacota e caso de polícia exatamente por esse tipo de enganador que se vale da ignorância alheia. As pessoas, às vezes, assim, ó, ela tem algo no coração dela, aí ela vê algo que acalma o coração, lava a alma, aí ela pega e chuta pra cima. E é pra falar sobre esse sentimento que eu quero falar rapidinho sobre um caso que aconteceu, internacional, e que acho que tem a ver, né? O pessoal às vezes se emociona demais e não para pra pensar. Tivemos aí uma mudança no tabuleiro geopolítico do mundo. O Bashar al-Assad, ditador sírio, caiu, né, lá em Damasco. Queda da ditadura na Síria. E tem uma galera que aí. Teve gente que tava comemorando. Teve deputado comemorando isso. Minha Nossa Senhora. E aí, qual o problema do deputado comemorar, né? Como ele não. Acho que ele não entende todo o processo, ele acaba comemorando uma coisa que acho que não dá pra comemorar. E muita gente depois fala: ó, como essa direita não sabe nada. Ó, isso ia acabar caindo na conta da direita inteira. Mas enfim. Esse aqui é o editorial do Estadão, hoje de manhã, para falar um pouco sobre o tema, porque aqui destacam as coisas que eu quero mostrar para vocês. Só para mostrar que não se deixa levar
por questões que são complexas, por visões simples e limitadas. Senão você vai rodar na curva. A encruzilhada histórica da Síria. Ninguém cioso dos direitos humanos deixará de se alegrar com a queda de um dos maiores criminosos da nossa era, beleza, mas o novo capítulo pode ser mais brutal e dilacerar a Síria por gerações. Eu acho que essa manchete do Estadão e o subtítulo tá bem ok. Assim, uma coisa, falar, a ditadura caiu. Beleza, mas e se o que vinha é pior? Eu preciso saber para depois não comemorar e ficar meio feio. Na manhã de ontem, enquanto o ditador sírio Bashar al-Assad voava de Damasco para Moscou, os extremos se tocavam no coração dos sírios. Por um lado, um alívio com a derrocada de uma tirania de mais de 50 anos. Por outro, angústia com um futuro absolutamente imprevisível. E por quê? Primeiro que é uma confusão, né? Teve uma tomada por dentro do país de forças com muitas ferramentas, que em tese estariam mais próximas do mundo ocidental, mais próximo da Turquia, que apoiaria esses grupos, e o Bashar al-Assad, que perdeu, estaria associado à Rússia e o Irã. Então, em tese, está um pouco melhor para o Ocidente. E aí fala o seguinte, né? Mas beleza, a galera venceu. E aí tem uma perspectiva de um governo, né, jihadista, não permite otimismo nem para eles, nem para as minorias curdas ou cristãs na Síria. Que é um ponto que o pessoal começou a pontuar. Olha, talvez esse novo governo aí persiga os cristãos, né? O que eu acho que é bem complicado. Muito do que acontecer na sequência vai depender do Hayat al-Sham, que é HTS, a sigla. O grupo que liderou a recente ofensiva. Ele vem governando com alguma competência das circunstâncias, a província de Idlib, pediu moderação aos seus correligionários e prometeu tratar com dignidade as minorias cristãs e curdas e até os alauítas. Mas até 2017, o HTS era afiliado à Al-Qaeda. Vocês devem lembrar da Al-Qaeda, né? Ele tem rusgas ideológicas com o Exército Nacional Sírio, apoiado pela Turquia, tem um histórico de hostilidade aos curdos e é classificado como uma organização que toca o terror tanto por estados árabes quanto ocidentais, o que complica quaisquer negociações. Esse é o grupo que toma o poder. Então, assim, quem tomou o poder é a Al-Qaeda. Acho que não dá para celebrar nada, né? Enfim, esse aqui é o líder da revolução. Perfil oficial da Embaixada Americana na Síria, oferecendo uma recompensa de 10 milhões. 10 milhões de dólares. Ele era conhecido por tocar o terror, né? E aí? Estranho, né? Temos agora um cara que toca o terror. Assim, é muito complicado fazer qualquer tipo de elogio, olhar para essa questão com a visão, a ditadura caiu. E quem garante que não tem outra ditadura? Ainda pior. Era para ter a outra? Não tô falando isso. Eu tô falando cara, você não precisa ter opinião sobre tudo. Deputados, os senhores não precisam ter opinião sobre tudo. Sabia disso? Às vezes o melhor é fazer um voto de silêncio. E uma coisa que chama minha atenção, que eu fico meio assim, o cara afiliado ao cara da Al-Qaeda. Tava aqui, ó, com a recompensa de 10 milhões. Mas nos últimos dias, né, de líder, jihadista a político rebelde, já virou tão democrata. Como ele se reinventou. Ele se reinventou tanto. Ficou fora de ordem. Tá parecendo até o Zelensky. E olha que curioso. Sexta-feira, já tava dando entrevista pra CNN, Clinton News Network, né? O pessoal brinca, né? Que é da família Clinton dos Estados Unidos. Como líder rebelde, passou de um radical para um revolucionário vestindo blazer. Meu amigo, isso é muito estranho, né? Eu acho isso muito estranho. Então, eu acho que não tem o que comemorar. O próprio Washington Post destaca, né? Que você para dar uma lida, né? Cristãos em Alepo estou com medo do futuro após a tomada, né? Da turma aí. Uma semana depois de rebeldes invadirem Alepo, repentinamente, membros da comunidade cristã, cada vez menor na cidade, estão se perguntando novamente qual o futuro que lhes resta na Síria. Então, gente, nem tudo você precisa ter uma opinião formada, sabe? Não é porque um lado é ruim que o outro necessariamente é bom. Guardado as devidas proporções, né? Porque a gente tá lidando com grupos muito complicados.
Mas acho que isso aqui, às vezes, pode servir para ilustrar quando eu falo para vocês o seguinte: qual a direita que vocês querem? Qual a direita? Qual o futuro do Brasil que vocês querem? Sabe? Ser contra o Bashar al-Assad, beleza. Todo mundo tá contra o Bashar al-Assad. Todo mundo quer, né, que a Síria deixe de ser uma ditadura, beleza. Mas e aí? É só derrubar ele? Pô, você derrubou. Veio o pior. Veio algo pior. E aí? Aí você traz pro Brasil. Todo mundo é contra o Lula, beleza. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Aquele papo, vamos minha direita. Aí sai o Lula. E se entrar algo pior? Sempre é possível. No Brasil, sempre é possível. E o que seria algo pior? Rapaz, ó, eu acho que a gente tem que começar a julgar algumas coisas cada vez mais pelo resultado prático. O que é que seria pior? Imagina então um presidente que apoie ainda mais a redução das liberdades. É possível, você não sabe. Apoie ainda mais. Que a economia piore ainda mais. E coisa assim que você consiga sentir na sua pele. Falar, isso aqui eu consigo precificar o que está acontecendo. Então, veja tudo que aconteceu no Brasil. Toda essa discussão de marketing na internet. Eu acho que todo esse debate, ele só está acontecendo porque teve muita gente que ficou de, ai, Lula e Bolsonaro são iguais. Os isentões, por exemplo, né? Ai, é tudo igual, fique em casa, anule seu voto. Eu acho que a gente não tivesse o Lula aí como presidente, eu acho que a coisa seria muito diferente. Seriam duas indicações de pessoas que não seriam, nossa, super conservadores, mas eu acho que seriam mais duas vozes, seriam mais favoráveis ao que a direita espera sobre liberdade de expressão. Eu acho que teria muita coisa diferente, viu? Muita coisa, mas muita coisa mesmo ser diferente. Nem até aquela tristeza que ia bater o pessoal no fim do ano, que acabou tendo vários desdobramentos, né? Ver toda a discussão que tá tendo. Tá discutindo agora da anistia, por causa da confusão que teve lá no 8 de janeiro. Não tem tido de janeiro, cara. A eleição do Lula trouxe tanta coisa pro Brasil, mas eram iguais, né? Querem convencer várias pessoas. Não, Lula e Bolsonaro eram iguais. Fica em casa, anula seu voto. A mesma coisa, nada muda. Eu acho que o tempo tratou de provar que muda. Muda muito de um governo para outro. Então pensem, o que vocês querem do país? Qual país vocês querem viver? Né? Assim, não é sair do Brasil, mas assim, como vocês querem ver o Brasil daqui a 5, 10, 20, 30 anos, gente? Ter discussões mais profundas, mais sérias, analisar assim as coisas, sabe? Valorizem mais as pessoas que estão aí, pô, nesse embate político, tentando entregar um tipo de resultado. Não o cara tá lá lacrando, sabe? Na gritaria ali, só pelo like, postando aquelas mentiras. O sósia. Que sósia de Lula, cara? Para de mentir. Lula foi trocado, tem um clone. Até hoje tem gente que acredita nisso, gente. Até hoje. E jura de pé junto. Não, mas veja aqui, ó. Olha a questão aqui da orelha. Você pegar e olha ali a aliança lá. O dedo trocado, agora tá na outra mão. Tá faltando dedo na outra mão. Todo dia os caras têm uma desculpa e o povo ainda vai nessa. Não, vai acontecer. Não. Vamos aqui encarar a realidade de frente. E na realidade que é dura, vamos tentar pensar no que pode ser feito. Porque negar a realidade e ficar pensando, né, logo cobrando coisas sem pé na cabeça, é a certeza de não chegar a lugar nenhum. Enfim, fico por aqui. Deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. E se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais, né? Passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, o único registro histórico do Brasil, de janeiro de 2003 até cá. Não tem outro. Pode chorar, morde o cotovelo. Tô jogando sozinho. É vitória pro WO. Falou, galera. Fui.